Hora de conversar com Juliana Rosa. A Juliana tem em mãos a última pesquisa Focus do Banco Central, que aponta a expectativa do mercado em relação à taxa Selic, e tá todo mundo apostando não só em uma, mas em duas altas, é isso, Ju? Bom dia para você. Pois é, o pessoal está apostando em juros ainda maiores, Megali. Bom dia para você, bom dia, Carlinha, Sheila, bom dia para o nosso ouvinte. E olha que na semana passada a gente trouxe notícia muito favorável da inflação. Saiu aquela prévia da inflação oficial, a expectativa era quase 0,30% de inflação em setembro e veio metade disso, veio 0,13%. Então, você tem resultados bem mais favoráveis da inflação, inclusive uma inflação que o Banco Central diz que é a mais preocupante, que é a inflação de serviços. E a gente sempre comenta aqui sobre inflação de serviços, comer fora de casa, ir ao médico, ao salão de beleza, esse tipo de serviços do dia a dia, conserto de automóvel. Essa inflação foi zero no mês de setembro. Então, se imaginava ali que na semana passada a gente tivesse, inclusive, com notícias melhores da inflação, condições de ter um juro não tão alto. E, pelo contrário, hoje, nessa pesquisa que o Banco Central divulga logo cedo, uma pesquisa feita com cerca de 100 instituições do mercado financeiro, a previsão é que a taxa básica de juros, que é referência para as outras taxas do sistema financeiro, hoje está em 10,75, termine o ano em 11,75, uma taxa mais alta do que a esperada na semana passada, que era 11,5%. E por quê? Os analistas estão dizendo o seguinte, que embora a inflação, os resultados da inflação estejam vindo melhores, eles acham que isso é pontual, que isso não vai se sustentar. Por exemplo, conta de luz. O governo anunciou no final da semana passada, já na confirmação, já no fim de semana, que a nossa conta de luz, a partir agora de outubro, vai ficar ainda mais cara, vai ficar aquela bandeira vermelha 2, que é a energia elétrica mais cara desde a última crise de 2022, quando o governo acionou uma bandeira, criou uma bandeira, que é a bandeira escassez hídrica, no auge ali de um problema climático, e agora a gente está perto desse pior momento de conta de luz mais cara. Ainda com esse calorão, a conta de luz mais cara a partir de outubro é um dos fatores que vai voltar a fazer com que a inflação acelere. Uma outra questão que os analistas estão colocando é que a expectativa é que a economia continue aquecida, o mercado de trabalho continue muito forte, que isso tende a manter a inflação pressionada. Tanto quando a gente olha aqui as previsões de inflação, não só para esse ano, como para o ano que vem, até 2026, ela não chega ao nível de inflação que é a meta do governo federal, que é 3%. Então, é uma inflação que está mais resistente. E quando você tem uma inflação que está pressionada num curto prazo, por exemplo, alimentos subindo por conta desse problema climático, mas logo lá na frente a situação deve melhorar e a inflação arrefece, não, eles veem como algo estrutural, que é principalmente, além das questões climáticas, conta de luz, alimento, tem a ver com o fato de que a economia está crescendo acima do seu potencial, então o consumo crescendo acima da capacidade produtiva de dar conta desse crescimento do consumo, então gerando uma inflação mais estrutural. E a questão principal é a questão do gasto público. Saiu agora há pouco, por exemplo, o nível de gasto público novamente muito elevado no país. Saiu aqui o número da diferença entre gastos e receitas, né, que é o déficit primário do governo federal. E aqui a gente tem mais um número deficitário. No mês de agosto, ele vem em linha com o previsto. O setor público como um todo tem um déficit de 21 bi em agosto e nos últimos 12 meses um déficit de mais de 250 bilhões de reais. E o que os economistas têm falado muito é que o gasto público está muito elevado, está excessivo, e que isso vai mantendo um ritmo muito forte de crescimento econômico. E até estava lendo agora há pouco um artigo do ex-ministro Maílson da Nóbrega, que foi ministro da Fazenda, e ele falou, olha, fica muito claro que a equipe econômica está tentando buscar um equilíbrio fiscal, mesmo que principalmente aumentando receitas, aumentando tributos, mas que o PT tem uma mentalidade que isso não é um problema,
Então, há essa preocupação de que, no fundo, você tem uma dificuldade política para poder equilibrar as contas e fazer com que essa lenha que está sendo colocada na economia, ela de fato seja diminuída, porque parece que é o que a equipe econômica está tentando fazer, que é falar, olha, vamos continuar fazendo o gasto público crescer, mas crescer num ritmo menor. Não é cortar gasto, mas fazer com que o ritmo de crescimento dos gastos diminua. Por exemplo, fazendo com que benefícios previdenciários cresçam apenas corrigindo pela inflação, não pelo salário mínimo também, porque aí faz com que o ritmo de crescimento diminua, o que já seria um estímulo importante aqui para essa visão de aquecimento exagerado das contas públicas e da economia. Agora, politicamente, a gente sabe que é muito difícil chegar a essa redução do ritmo de crescimento. Politicamente, ninguém quer cortar gasto, nem o governo federal, nem o Congresso, nem o Judiciário, aquilo que a gente vem conversando muito, né? Então, ao que parece, como a gente tem conversado, é que a gente vai provavelmente continuar crescendo num ritmo talvez não tão forte, acima de 3%, mas 2,5%, por exemplo, com um juro alto e um nível de gasto público muito elevado. Parece que é um equilíbrio hoje possível da economia brasileira, que não é o ideal, está longe do ideal, um juro alto demais, ele dificulta muito investimento privado, consumo privado, financiamento de imóvel. Isso não é bom do ponto de vista de atração de investimentos privados, principalmente no país, mas parece aquela fórmula possível, né? Juro alto, com um crescimento ali moderado e com taxa de desemprego baixa, mas uma inflação ali rodando os 4%, que não é o fim do mundo, mas que também não é o caminho ideal para que a gente sustente um crescimento mais sustentado ao longo do tempo. Essa é a leitura aí que se faz hoje da economia brasileira. Juliana Rosa volta com outros números e análises amanhã neste mesmo horário. Boa semana, Ju. Boa semana, um beijo.